Então, boa tarde. Boa tarde, terceiro ano A. Vamos para mais uma aula de história, tá? Então, página 241. Página 241. A vida dos povos indígenas, tá? Vamos ver como é que o pessoal vive, né? Como os povos indígenas vivem, o que eles fazem com a alimentação. Vamos ver aqui, né? Então, como a gente já estudou, né? A gente já viu no outro capítulo, na aula anterior, né? Os povos indígenas, eles já viviam aqui nas terras brasileiras antes da chegada dos europeus, que foram os portugueses, né? Que foram os primeiros povos a chegar aqui no Brasil, né? Depois dos indígenas, que já habitavam aqui. Então, esses povos, né? Apresentavam grande variedade cultural e linguística. Entre eles, né? A gente pode citar os tupis e os guaranis, os yanomamis, os chavantes, os tupinambás, né? E entre outros, né, que habitam, né, o território brasileiro. Então, essas comunidades indígenas, né, desenvolveram diferentes tipos de costumes e línguas, valores e tradições. Então, cada um desses povos, eles desenvolveram a linguagem deles, tá? Os valores e os costumes, as tradições. Então, mesmo que eles sejam índios, né, mas cada um desses povos, eles têm os seus próprios costumes, né? Apesar de parecerem semelhantes, seus traços físicos, né, apresentam diferenças. Então, além deles se parecerem fisicamente, eles apresentam algumas diferenças, né? O Brasil tem importantes sítios arqueológicos espalhados por todo o território que ainda contém vestígios da existência de povos indígenas, certo? Essas fontes históricas, somadas ao contato com algumas populações indígenas atuais e com os avanços da ciência, das pesquisas e dos estudos de documentos do passado, permitem nos conhecer melhor as características de cada povo que habitou aqui um dia. Então, os documentos históricos, ou a importância dos documentos históricos que a gente já estudou, né? Ou a importância da ciência, das pesquisas, dos documentos passados, dos registros, da memória histórica, para a gente conhecer mais, né? Os povos brasileiros, não só os brasileiros, mas do mundo todo, tá? Então, vamos aqui a essa imagem, tá? Então, se a gente observar aqui, tem duas imagens. Deixa eu diminuir aqui. Tem duas imagens, né? A imagem A, que é uma mulher, né? E a imagem B, que é um homem. Vamos ver o que diz a imagem A, a legenda. A mulher indígena de etnia Bororô, no estado de Mato Grosso, no Brasil, tá? Então, ela é de etnia Bororô, tá? O homem indígena da tribo Barraçano, e, tá? Da aldeia Roxinol, Itaguaré e Guarapé, desculpa, Iguarapé, tá? Tarumã-Açu de Manaus, tá? Então, ó, são duas, certo? Dois tipos de povos indígenas, né? Duas etnias, tá certo? Então, eles podem parecer, mas eles têm traços, né, costumes e valores diferentes. Então, para entender, né, para a gente entender, né, no Brasil há vários povos indígenas, tá certo? Vamos aqui, ó. Então, vamos ver a distribuição das comunidades indígenas no Brasil. Vou diminuir aqui para que vocês observem, tá? Aqui o mapa. Que mapa é esse? Quem sabe me dizer? Alguém sabe me falar que mapa é esse? Ô, tia, me desculpe. Do Brasil. Eu não estava ouvindo ninguém. Do Brasil, isso mesmo, do Brasil. Podem desligar os microfones. Se a gente observar aqui nesse mapa, né, que o livro traz, na página 242, nós vamos perceber que em todo o território brasileiro, tá, há
comunidades indígenas, né? Ó, em todo. Então, esses tracinhos daqui, esses pontinhos, quer dizer uma comunidade indígena espalhada por todo o Brasil, tá? Então, ó, tem a Chocó, aqui tem o Parque do Xingu, tem a Chavante, tá? Tem Murá, tá? Tucano. Então, há vários. Então, o Brasil, né, é uma diversidade de povos, certo? De cultura, de costume. Então, por isso que o Brasil é tão encantador, né? Então, tá, tem essa diversidade, certo? E, principalmente, a diversidade de comunidades indígenas. Voltando, né? Indo para a página 243, tá? No primeiro parágrafo da página, vai dizer que os indígenas possuem uma maneira própria de organizar a vida, né? Então, eles têm sua própria organização. Entre eles, tudo é dividido, com o objetivo de fazer a aldeia funcionar em harmonia. Então, eles estabelecem tarefas, né? Regras, e tudo é bem dividido para que a aldeia funcione em uma harmonia, tá? É bastante comum que a divisão das tarefas entre homens e mulheres, tá? Então, isso significa que existem atividades que são feitas somente pelas mulheres e outras que são exclusivas dos homens, tá? E na grande maioria das aldeias indígenas brasileiras, essa divisão funciona da seguinte forma: como assim? A gente vai ver aqui como, né, essas tarefas são divididas e quais as tarefas e atividades são do homem adulto e das mulheres adultas, tá? Vamos aqui para do homens adultos, no primeiro pontinho aqui, tá? Bora lá. Os homens adultos são responsáveis pela caça e pesca, tá? Pela construção das moradias e ajudam nas atividades agrícolas. Também garantem a proteção da aldeia e fabricam todos os instrumentos necessários para essas atividades. Então, para caça, para pesca, para construção e para proteção da aldeia, eles fabricam as suas próprias ferramentas ou instrumentos, certo? Se vai pescar com a lança, com a rede, então eles fabricam, tá bom? Vamos para as mulheres, tá? Mulheres adultas. Cabe às mulheres cuidar dos filhos, fornecendo-lhes alimentação e outros cuidados necessários. Elas também atuam na agricultura da aldeia, plantando e colhendo mandioca, milho, feijão, arroz e outros alimentos. Produzem objetos de cerâmicas, tá? Vasos, potes, pratos, né? Utensílios feitos de palha e enfeites para o corpo, como colares, pulseiras, brincos, cocares, feitos de penas e de sementes, além de prepararem os alimentos para o consumo de todos. Elas fabricam a farinha e tecem redes. Ó, então aqui, ó, as mulheres também têm as ocupações, né, e as tarefas que só elas fazem, né? Cuidar dos filhos também não é tão diferente, né, da nossa rotina. Geralmente, né, cabe às mulheres cuidar dos filhos, alimentar, né? Geralmente se assemelha com a nossa situação, tá certo? Elas também participam da agricultura, elas plantam e colhem. Também, né, produzem objetos de cerâmica, tá? Utensílios de palha, os acessórios, né? Pulseira, colares, brincos, cocares, tá? Feitos de penas e de sementes. Além de elas fazem o quê? Cozinharem, né? Elas preparam o alimento de consumo de todos, tá? E elas fabricam também a farinha e tecem as redes. Então, aqui, ó. Então, a Casa da Deuá, tá? Do povo Alapalo, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Ó, então, provavelmente, quem construiu essa, né, essa casa foi o homem ou foi a mulher? Quem sabe dizer? Eu.
O Falar. homem. O homem. Muito bem, o homem. Isso, muito bem. Parabéns. Vamos para a página 240. Então, aqui, vamos observar essas duas imagens. Foi a mulher, tia. Foi a mulher, né? Aqui na primeira imagem. É feito de quê? Quem sabe falar? Barro. Argila e palha. Argila, barro, né? Barro, né? Pode ser de cerâmica, né? Transformado em cerâmica também, não é? Pronto. Quem produz esse objeto daqui? A mulher. A mulher. Os dois, a mulher. Calma, respondendo devagar. A mulher, muito bem. Na foto da direita, a gente tem o quê? Essa figura da direita. Cestas. E também temos aqui uma espécie de bandeja, não é? Ou pratos. Não é isso? Que são produzidos de quê? Palha. São produzidos de palha. Muito bem. Quem produz esse artesanato? A mulher. A mulher. Muito bem. Então, ó, além, né, de construir as casas, eles produzem também artesanatos. Desliga os microfones, por favor. Isso, todo mundo desliga o microfone, tá? Então, por favor, eu preciso que todo mundo desligue o microfone para prestar atenção no que a tia vai falar agora. Então, eles também produzem artesanato, né? Não só comida, né? Eles produzem artesanato. Olha que coisa linda. Um trabalho manual belíssimo, né? Tanto no vaso, né? Que pode servir para guardar alimento, né? Que eles podem utilizar para guardar alimento ou até para cozinhar alguma comida. Como também, ó, cestas que podem auxiliar na colheita, né? Quando eles vão colher. Isso é bem interessante. Tá? Então, vamos aqui. O que cabe, né? Às crianças, tá? Então, as crianças. Na moradia das comunidades, tá? Na maioria das comunidades indígenas, elas aprendem o princípio da união, brincando em grupos grandes, tá? As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia. Por isso, é muito comum ver uma menina ajudando a mãe ou um menino acompanhando o pai em seus afazeres. Elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura. Assim, brincando de imitar os mais velhos, meninos e meninas aprendem, tá? As atividades que mais tarde irão desempenhar com perfeição. Então, o que a gente pode ver aqui? Que as crianças, né, elas aprendem o quê? O princípio da união, né? Brincando em grandes grupos. E também elas aprendem desde cedo, né, as tarefas do dia a dia. Por exemplo, as meninas vão aprender a cuidar das crianças, né? Vão ajudar a mãe, vão auxiliar na plantação, na colheita, e os meninos também vão ajudar os pais em seus afazeres, a caçar, na construção, na segurança. Então, esses costumes, né, eles são passados quando são crianças, né? Assim como a gente, quando a gente é pequenininho também, os nossos pais ensinam a gente os nossos costumes, a sentar, a andar, a hora das refeições, a falar, né? A gente vai para a escola, então também é uma organização, tá? Nas comunidades indígenas, tá? E elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, só que em miniatura. Porque brincando de imitar os mais velhos, eles aprendem, né, as atividades que mais tarde eles irão desempenhar com perfeição. Então, como eles aprendem brincando, quando eles ficarem adultos, tá? Homens e mulheres, eles vão, né, já ter habilidades para desempenhar aquela
função. Vamos lá. Sair pela mata, entrar em contato direto com a natureza e com os animais são tarefas muito importantes para essas crianças, né? O estudo acontece na própria aldeia. Na maioria das vezes, o aprendizado é diferenciado e caminha lado a lado com a prática. Mas há, em muitas aldeias, escolas indígenas. Ó, então aqui, gente, ó, os acessórios, né? A gente pode observar aqui, ó, nessa imagem, né? E tem, vamos lá. Se a gente observar que o menino, ele tá com cocá, colar, tá aqui, né, com essa roupa, provavelmente feito de palha, né? A menina também tá de cocá e com a roupa feita de palha, né? Como a gente viu, o cocá pode ser de pena ou com algumas sementes, né? Eles esperam secar a semente ou a folha de uma árvore e produzem o cocá deles, né? E também é interessante, nesse último parágrafo aqui, que a tia destacou, que eles, né? O aprendizado, por favor, desliga o microfone. O aprendizado, né? É diferenciado, tá? E caminha ao lado da prática, tá? Então, eles aprendem e praticam também, tá? Mas também há algumas comunidades que existem, né? Escolas indígenas. Que tipo de escola é essa? É uma escola igual a nossa? Não, é uma escola que é voltada aos costumes indígenas. Eles aprendem também a nossa língua, né? Sem deixar a língua deles, tá bom? Então, eles aprendem matemática, português, história, todas as matérias se adequando, tá? Com a realidade deles, tá? Quando a gente vai viajar, quem já viajou, teve a oportunidade de ir para Recife, se a gente for aqui pelo aeroporto, for direto, Messias, a gente vai passar por Joaquim Gomes, tá? E lá, eu não sei se é antes ou depois de Joaquim Gomes, existe uma reserva indígena, tá? Que é o Cocal, né? Lá a população é indígena, né? É uma comunidade indígena, certo? Então a gente passa mais devagar, não pode duplicar a pista, né? Porque aquele território pertence a eles, tá? Então ali é uma comunidade indígena, bem pertinho da gente. Quem já teve a oportunidade de passar lá ou viajar, é só observar, tá certo? Tia, Oi, pode falar. eu já fui para Recife, mas nunca vi Você isso. nunca observou, né? Pois quando você for novamente, quem for novamente, pode perguntar. A mãe, o pai, Já fui para Recife, nunca vi. tá? Então, da próxima vez que a gente for, Minha que tal tia a gente... mora lá. Peraí, só um instante. Quem foi que falou que a tia mora lá? Eu, tia. Foi eu, tia. Meu pai Mora onde? Aonde? em Recife. Mora em Recife? Isso. Então, da próxima vez que você for visitá-la, você preste atenção. Isso não sei dizer se é antes ou depois de Joaquim Gomes, tá? Depois eu confirmo. Isso mesmo. Oi. Isso me lembra. Peraí, deixa a Ana Marcela falar um instante. Fala, Ana Marcela. E minha avó me falaram que a avó da minha avó era indiana. Gente, por favor, eu só quero o microfone da Ana Marcela ligado. Desativam todos. Aí a minha avó, que a minha tataravó era índia. Era índia, então você tem descendente de índio, né? Muito bem. Muito bem mesmo. Agora, gente, vamos observar aqui essa imagem da página 243. Essa casa, ela é semelhante às nossas casas? Não. Não. O que é de diferente nela, que a gente pode apontar? Ela é feita de palha. Tijolo e feita de cimento. Ela tem um formato meio retangular, meio arredondado. Isso. Primeiro, que ela é assim, não é? Nem é quadrada, nem é redonda e nem é retangular, né?
Ela não tem É como linhas. se fosse uma bacia de banho virada de cabeça para baixo. Isso, como se E fosse uma quebrada na banheira. borda. Não é? Parece uma banheira. Isso. Gigantesca. Parece uma banheira Só o gigantesca. Gabriel agora, por favor, gente. Desliga o microfone, que ele está pedindo para falar. Não tem a crina do cavalo, parece que quando cortou aqui em cima. Em cima. Fala novamente, Gabriel, que a tia não te ouviu. Não tem um cavalo? Tem. A crina dele parece que cortou aqui em cima, só que tem um negócio. Faz assim mesmo que o Benjamin disse, uma bacia de banho. Isso, uma Só que banheira. aqui, ó, é um tipo uma pontinha de um lápis. Aí o vídeo entra aqui e aqui dentro eu já vi. Tem um youtuber que ele já entrou num negócio de índio, aí é tipo um negócio de ritual. Pra ver se você passa no teste de índio. Pra ser índio, eu já vi. Sim, muito bem. Olha aí que interessante, né, gente? Desativa os microfones, por favor. Então, não é semelhante à nossa moradia, né? Mas, né, a gente pode ver alguns elementos, né? Os índios, normalmente, né, eles costumam, né, utilizar redes, né, como cama. Não são todos, não. Alguns, né, algumas comunidades já têm cama, colchão, né? Tá certo? Mas algumas ainda preservam o costume. Desliga os microfones, por favor. Os costumes de utilizar rede, né? E a gente pode prestar atenção aqui também nessa imagem dessa casa, que, né? Ela não é feita de tijolo. Desliga o microfone, por favor. Ela não é feita de tijolos, cimento, mas sim de madeira e aqui palha, não é isso? A gente pode ver aqui, ó, que é palha. Ela tem telha? Não. Não tem telha. Então ela é bem diferente, né? Por favor, desliga os microfones. Está muito barulho, gente. A tia não está ouvindo. Desliga os microfones, por favor. Então, ó. E se a gente prestar atenção também, aqui, né, na comunidade, que seria a rua deles, não é calçada e nem pavimentada, né? Mas aqui, se a gente prestar atenção, tem muita poluição aqui. Vocês estão vendo poluição sonora, visual? Não, né? Não, nem um pouco. É por causa que também eles não usam essas coisas assim, que possam sujar mais. Isso, eles usam mais os... A natureza não usam os eletrônicos ou coisas de cerâmica, cimento ou telhas. Isso, muito bem. Então, eles não usam muitos... Galhos, casca de árvore, folhas, raízes. Isso, algumas comunidades. E outras comunidades que já são mais desenvolvidas, né? Elas fazem uso de aparelhos eletrônicos. Eletrônicos. As mais desenvolvidas. As mais desenvolvidas. Muito bem. Então, vamos lá. Tia, você está me vendo? A tia está gravando, meu avô, mas eu estou lhe escutando, tá bom? Chegou agora, não foi? Pode prestar atenção na aula. A gente está na página 241 a 244. Tá? Eu já vi os vídeos. Certo. Tudo bem, tá? Então, a tia, para finalizar, deve ser a conexão, tá? Desativa os microfones, tá bom, gente? Então, né? Para finalizar, desativa o microfone, por favor. Para finalizar, vamos dar uma revisada aqui, né? Os homens, né, os homens adultos, são responsáveis pela caça, pesca, construção de moradias e ajudam nas atividades agrícolas, tá? Por favor, desativa o microfone. Desativa o microfone, por favor. E também garantem a proteção da aldeia, né, e fabricam os seus instrumentos para essas atividades. As mulheres, né, cuidam dos filhos, né, alimentação,
né? E os cuidados necessários. Também atua na agricultura da aldeia, plantando e colhendo, tá certo? Produz objetos de cerâmicas, vasos, potes, pratos, tá? Enfeites para o corpo, como os colares, os brincos, os braceletes, pulseiras, cocar, tá? Tudo feito ou com penas ou com sementes, tá? Benjamin pode falar. Ô, tia, eu achei que os homens faziam a maior parte das coisas, mas pelo que eu vi aqui, as mulheres fazem mais coisas que os homens. As mulheres fazem mais coisas, né? Olha aí, que bom a observação do Benjamin. Os homens, eles ficam mais com o quê? A caça, a pesca, a construção, né? Das moradias e ajudam nas atividades. Isso. E eles ajudam as mulheres, além de cuidar dos filhos, da alimentação, Mulheres. também atuam na agricultura, fazem alimentação, né? Cuidam e ainda produzem o artesanato, né? Então, as mulheres fazem mais atividades. As crianças, né? Além de observar e brincarem em união, em grandes grupos, né? Elas também aprendem as tarefas desde cedo, acompanhando a mãe e o pai, né? Nos afazeres, tá? E também costumam construir esses objetos em miniaturas, tá? Para aí, quando eles vão brincando, eles vão aprendendo. Quando eles se tornam adultos, né? Eles já têm essas habilidades, tá bom, gente? Agora, a tia vai colocar, tá? O exercício da página 246, tá? Duzentos e quarenta e seis, tá certo? Vou compartilhar aqui o exercício na tela. Mas e a 245? Não, a gente vai responder a 246, tá? É por causa que na maioria das vezes que a gente faz as tarefas, fica a tarefa atrás sobrando. É, porque a gente tem que ver o número de tarefas, tá? Para não acumular muitas tarefas, né? Porque ainda tem aula de geografia, certo? Tá bom. Mas se quiser pode fazer a 245? Pode. Porque minha mãe gosta de fazer esse negócio. Pode fazer a 45, tia? Tia, pode fazer a 45? Pode, mas vamos para essa daqui, tá? Que a gente vai responder, tá certo? Tá bom. Tá? A questão 2, tá? Ó, vamos prestar atenção, 246, tá? Todo mundo nela? Estão vendo aqui no computador? Sim. Pronto, ótimo, tá? Então... Pronto. Então, vamos lá. Questão 2. Os indígenas... Peraí, tia. 246, questão 2, todo mundo? Vou lá, tá? Questão 2. Os indígenas possuem uma maneira própria de organizar a vida. Há uma divisão de trabalho para homens e mulheres. Coloque M para a atividade das mulheres e H para a atividade dos homens. Então, a gente tem da letra A até a letra G. E a gente vai colocar do lado, se a mulher faz, coloca M, tá? Se é o homem que faz essa atividade, coloca H. Pescar é o quê? H ou M? H. H, porque é o homem que faz. Homem. Então, coloca H. Deixa eu botar aqui. Oi. H, vamos lá. Cuidar dos filhos, na letra B. M. M.
Muito bem, mulheres. Letra C. Desliga o microfone, tá? Preparar refeições. M. M. Letra B, M. É que a tia não tá conseguindo riscar aqui. Tia, acho que você desabilitou. Letra C. H. H. Os homens. Isso, eu não tô conseguindo, tá, gente? Não tem problema, mas Tá. vocês vão acompanhando, tá? Letra C. Preparar as refeições. Mulheres. M. Mulheres. Letra D. Tecer redes. Quem faz? H. Mulheres. H. H ou mulheres? H. 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 Mulheres ou H? Vamos lá para a dúvida. H. M. Tia Vamos. M. É mulher. As mulheres fazem as redes, tecem redes. Tá? Anota aí. Tia, já acabei tudo, até a número 3. Tá, vamos esperar. Letra E. Caçar. H. 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 Muito H. bem. Construir moradias. H. H. Isso mesmo. Garantir a proteção da aldeia. H. H. Muito bem. Então, ficou letra A, H. Letra B, M. Letra C, preparar as refeições, M. Letra D, tecer redes, M. Letra E, caçar, H. Construir moradias, letra F, H. E letra G, garantir a proteção das aldeias, H. Tá? Construir moradias na letra F? Letra F, construir moradias, H. Tia. Oi. Como assim, tia? Eu não entendi muito bem. É para colocar F na letra A, H na letra F. Agora entendi. É, meu amor. Entendeu? Pronto. Oi, Júlia, pode falar. Eu assisti um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento na Netflix. É bom? É. Isso, muito bem. Então, vamos voltar aqui para o exercício, tá, Júlia? Questão 3. Vamos prestar atenção. É correto afirmar sobre a organização de tarefas de uma aldeia indígena. Então, a gente vai ler essas 4 afirmações e vai ver qual é a correta. Letra A. O trabalho na aldeia é responsabilidade somente dos homens, tá certo? Não. 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 Vamos lá. Não. Mas eu falei não. Letra B. O trabalho na aldeia é realizado por todos, porém, possui uma divisão por sexo e idade. Correto? Sim. Não. Sim. Correto. Não. Não. Correto. Tia, que página? 246. Não. Ah, tá. Não tá correto. Bora ver a letra C. Não é a B. O Não é a B. trabalho na aldeia é feito mais pelos homens do que pelas mulheres. Não. 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 O trabalho na aldeia é de responsabilidade dos mais velhos. Sim.
O trabalho na aldeia é de responsabilidade dos mais velhos. Só os mais velhos fazem? Só os mais velhos? Não. Não. Então, vamos ler novamente. Letra A. O trabalho na aldeia é de responsabilidade somente dos adultos. O trabalho o certo é a letra B. Vamos ver, que tem gente com dúvida ainda. Letra A, eu acho. O Eu trabalho acho na letra aldeia... A. Letra B. Peraí, deixa a tia ler, tá bom? Desliga os microfones. O trabalho na aldeia é de responsabilidade somente dos adultos. Tá certo? Só os adultos fazem? Não. Letra B. Preste atenção. Ó, desliga o microfone. Quando a tia lê tudo, a gente vê, tá? Desativa os microfones, por favor. Cecília, desativa. Isadora. Letra B. O trabalho na aldeia é realizado por todos. Porém, possui uma divisão por sexo e idade. O que é sexo aqui? Existe uma divisão entre homens, mulheres e crianças. Letra C. O trabalho na aldeia é feito pelos homens. É mais pelos homens do que pelas mulheres. Não. O trabalho na aldeia é de responsabilidade dos mais velhos. Os mais velhos, ele quer dizer aqui os idosos, tá? Então, vamos ver qual é a resposta. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o livro, tá? Então, vamos lá. 246. Bora lá. Aqui, ó. A letra B. Quem colocou letra B acertou. Por que letra B? Porque o trabalho na aldeia é realizado por todos. As crianças também ajudam a mãe, não é isso? O pai e também, né? Porém, possui uma divisão de idade e sexo. O quê? Os homens fazem certas atividades, as crianças fazem outras e as mulheres fazem outras, né? As crianças só podem auxiliar, né? E ajudar, elas não podem fazer sozinha, tá certo? Então, marca aí letra B. Quem ficou com dúvida na segunda questão, tá aqui, ó. A resposta, tá, gente? E a resposta da letra da terceira questão, letra B, tá bom?